Pronto, salva pelos alunos que avisam a professora, graças a Deus. Obrigado. Aí, então, abri aqui, entrei no link que está no WhatsApp, lá no nosso canal, abri essa planilha Google. Eu venho aqui em arquivo, aqui, e vou em baixar, e aí tá, Microsoft Excel.xlsx. Aí clica aqui, aí vai baixar como um Excel e vocês habilitam, tá? Eu já salvei aqui, eu vou passar esse processo, eu vou abrir a planilha, vocês vão salvar aí para vocês, e aí vocês vão poder editar ela, tá? Se aparecer um avisinho de habilitar edição, é só clicar em cima dele que ele vai habilitar a edição, vai ser um Excel normal. Eu vou abrir já o meu Excel aqui. Vocês não têm noção de quanto deu problema isso de manhã. A planilha baixou porque eu já tinha uma salva e ela estava aberta e era o mesmo nome, e aí deu várias complicações, a aula não andava por causa. Tanto é que eu nem botei a gravação na manhã por causa desse tipo de coisa. Isso em gestão de A, tá? Nem foi na do Excel, porque na do Excel eu já, né, de orçamento. Na do orçamento eu já estava calejada com o problema que deu e eu abri direto como eu vou fazer agora, tá? Então, aqui. A gente está aqui, deixa eu ver se essa planilha é certa, sim. É o seguinte, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo agora até chegar na demonstração de resultado, tá? Projetada, aquela que é o orçamento, tá? Então, a gente vai passar pela planilha de investimento, hoje, planilha de financiamento, planilha de vendas. Ai, só um minutinho que eu vou fechar essa janela aqui. Esperar um pouco. E eu creio que a gente vai ter vendas. Se é venda certo, não sei se a gente vai fazer de receitas, mas essas aqui de custos. Vem aqui para o dia 26. A boa notícia, deixa eu ir na boa notícia. Ah, eu apaguei a boa notícia. Depois eu escrevo aqui no final. Mas não vamos fazer avaliação individual. A1 eu já tinha comentado, né? A2 eu não, já tinha comentado isso com vocês. Mas o que que vai ser? Vocês vão fazer um processo como que a gente vai fazer hoje para um outro projeto, para uma outra situação, para outros investimentos, para outras vendas. Vão escolher aí uma empresa. Depois eu vou mandar todos os parâmetros para vocês. Com esse aí vocês vão poder fazer isso em grupo, tá? É, aquele mesmo grupo que vocês trabalhavam nas outras aulas. Só que o que vai acontecer? Cada grupo vai ter o seu orçamento para fazer. Vocês vão ter que chegar até uma DRE. Então, na aula que vem, a gente não vai conseguir terminar tudo isso aqui. Ao invés da aula que vem ela ser de, de uma avaliação, vai lá e faz a avaliação, não, eu vou terminar, eu vou chegar com vocês até a DRE, e aí vocês vão ter, possivelmente, até o dia 3, que seria a próxima aula, para terminar. Se alguém ficar precisando de A3, quem é que precisa de A3? Quem tem que substituir a A1 ou quem tem que substituir a A2? A nota da A1 vocês já sabem, e a nota da A2 vai depender desse projeto que vocês entregarem. Então, se a pessoa fizer todo o caminho, é muito possível que ela, né, consiga ir atingir a média, porque se ela fizer todo o caminho, vocês vão ver como é que é, vão começar aqui comigo hoje, não tem uma outra coisa que vai fazer vocês serem reprovados. Mas tem gente que não faz, né? Tem gente que perde a dois, ou então não entrega o trabalho, enfim, aí eu não posso fazer nada, né? Então, durante a aula que vem, eu vou terminar aqui, chegar até na DRE, e aí vocês vão ter uma semana. Vocês podem ir construindo o projeto de vocês ao longo das nossas aulas, até para a aula que vem vocês já vêm com o projeto de vocês construído, assim, pensado, fazem o que vocês sabem fazer e terminam ele na aula que vem, pode ser isso. Só não vai ter uma avaliação na aula que vem. Na aula que vem eu ainda vou terminar, fazer essa continuação com vocês aqui, tá? Então a gente vai iniciar com essa situação aqui e eu dei algumas coisas prontas para vocês, tá? Então essa aqui é uma malharia e ela está elaborando aí um orçamento para o primeiro trimestre. Eu escolhi trimestre para a gente ficar, para a gente não precisar fazer todos os meses. Mas se fosse fazer todos os meses, o que eu ia fazer? Continuar fazendo a mesma coisa para os meses seguintes, tá? Não, isso não interfere no procedimento da elaboração do orçamento, tá? Seria a mesma coisa. Então, eu acho que alguém queria perguntar alguma coisa. Foi errada? Ou não? Foi só alguém que mexeu no microfone?
Professora, Então, fale. Marcelo aqui. A senhora Oi. tinha comentado de um trabalho que a senhora passaria para melhorar a nota da 1. Ah, boa. Aí Tá eu de vou férias? fazer ele separadinho, tá? Eu vou dar Ah, uma questão, porque a gente tá, o tempo todo aqui a gente está fazendo o aham. que a gente fez, seria aqueles 2,8, né? Da Sim, memória sim. de cálculo. Então, Isso. como não vai ter uma avaliação com questões, eu vou dar uma questão. Aí, essa sim eu vou dar na semana que vem e vocês fazem quem quiser, porque daí não é uma obrigação, né? Quem Entendi. quiser melhorar especificamente aquele 2,8 daquela questão de memória de Uhum. cálculo, aí faz essa questão, me envia e aí eu vejo se dá para ajustar a nota, tá? E a aula vai ser remota também, né? Então, aí eu consegui ontem, mas assim, em cima do laço, a laboratório para a turma de valuation, tá? Eu consegui 2 dias. Porque está no final do semestre, tem alguns professores que aí vão para a sala. E aí, né, acontece. Só que se para eu fazer isso, eu teria que fazer uma aula dia 26 e uma aula dia 3. Seria bom para vocês, porque vocês estariam ali eu teria que conseguir a noite toda, né? Do dia 26 e do dia 3, porque semana que vem não tem aula, que é feriado. Então, Feriado, é. ficou ruim isso. Então, se eu conseguir laboratório, eu não tive resposta ainda, tá? Se eu conseguir laboratório, vocês já vão estar com conteúdo que vocês podem fazer o trabalho. Mas vocês vão poder ir para a universidade no dia 26 e no dia 13 e usar o laboratório e fazer perguntas para mim, enfim, tá? Que vai ter aula certa na semana que vem. Aula, assim, eu explicando, terminando isso aqui, que é bem mais rápido do que a gente vai fazer hoje. E não importa se vai ser remoto ou se vai ser lá, vai ser aula no dia 26, tá? Se eu conseguir laboratório, eu vou dividir. Então vai ter aula no dia 26 e aula no dia 3, tá? Mas aí isso aí vai depender, eu não tive resposta ainda, então por enquanto é remoto, tá? Contem com isso, que no dia 26 vai ser remoto, tá bom? Tanto IA quanto orçamento. Então agora a gente vai iniciar aqui. Então a gente vai iniciar por uma planilha de investimento, tá? Então qual é a estrutura do que eu entreguei aí para vocês? Aqui do lado tem uma cola, tá? Vocês têm que chegar nesses resultados que estão aqui. Só que vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, né? Tem que chegar nos resultados direitinho. Então, o que que vai ser o trabalho de vocês de hoje? Eu até vou dar um tempinho no meio da aula, 10 minutinhos, para vocês fazerem essa primeira parte aqui. Eu vou fazer isso aqui com vocês, esse preenchimento aqui, que é tudo memória de cálculo, isso aqui, ó. E vocês depois vão fazer a mesma coisa para o de baixo. Olha só, vocês entraram no financeiro de uma empresa que já estava rodando. Aí o pessoal está no processo de orçamento para o ano de 2025. Aí vocês entram e olham e eles têm isso aqui, nesse momento. Isso aqui é uma planilha de investimento. Eu podia chamar de orçamento de investimento, não importa o nome, tá? Só lembrem assim, na verdade, isso aqui são planejamentos ali operacionais, porque eu estou falando de máquina de costura, então de onde é que veio esse pedido? Veio lá da produção. Então, depois de prensadeira, da onde é que veio isso? Então, isso aí são as coisas operacionais. Eu estou levantando aqui quanto é que eu vou precisar investir. Quais são os itens de investimento nessa planilha que vocês estão enxergando aqui? Não precisa inventar, é só vocês lerem essa planilha. O que que tem? Quais são os itens? Naquele que a gente fez na nossa aula, os itens eram o que que era mesmo de investimento? Cama de solteiro e cama de casal, era isso? Era uma coisa assim, né? Na outra Sei, aula. sei. E Cama de aqui, solteiro e casal. quais Máquinas são de os itens? costura e prensadeira. Máquina de costura e prensadeira. Para cada um, podia ter 10 itens de investimento, podia não ter investimento nenhum. Não vamos fazer investimento, estamos em contenção de gastos, não vai ter investimento esse ano. Tá? Então, depende da empresa. Essa empresa aqui vai comprar esses dois tipos de equipamentos aqui. E aí, esta empresa veio aqui e descreveu as coisas que tem que aparecer. Veja o que está falando: de custo de aquisição, de quantidade, só que aqui está colocando unidade. Isso aqui é como se fosse aquela nossa unidade de medida, tá?
que a gente usou lá, lembra, quando a gente foi fazer um plano de contas para o hotel, tinha unidade de medida, vai vender por diária, ou vai vender, que seria unidade, né? Ou vai vender por fim de semana, por pacote de uma semana, enfim, essa é a unidade aqui. Aqui está dizendo que é só unidade. Taxas de depreciação, veja, é a mesma coisa, os itens são os mesmos dessa descrição aqui, só que aqui está mais detalhado. Depreciação unitária, depreciação acumulada, depreciação total. Então, aparece várias vezes a depreciação e aqui um valor residual que não estava aparecendo lá no outro, se eu não me engano. Então, isso, em geral, vai gerar em torno do custo de aquisição, se eu estou fazendo planilha de investimento, do custo de aquisição e da depreciação, porque se eu estou investindo, aquele bem, em geral, o bem tem uma certa depreciação e eu registro isso. Mas não é exatamente igual, as mesmas linhas iguaizinhas, não é. O que costuma ser desse jeito, deveria ser, né, na maioria das vezes, com muito pouca variação, são as estruturas de balanço patrimonial de DRE e de DFC, essas sim, porque elas são as formais. Isso aqui é o interno da empresa construindo o orçamento para chegar na DRE projetada, tá? Então, aqui, vamos lá. Não tem mistério. É o que a gente fez quando estava fazendo a aula passada. Tá? Mesmo tipo de Professora, coisa, só a gente pensar. Oi. só um minuto. Não sei se é só pra mim, mas a voz da senhora tá meio que ecoando, tá duplicada. Eu vou fazer o seguinte, é porque eu botei no meu celular também, porque eu gosto de ver a tela, só que eu baixo o volume completamente, ele continua. Eu vou desligar aqui, porque senão eu não vou. Eu vou sair. Não, não tá atrapalhando muito, não. Assim, só uma Tá, era observação. o celular, porque estava aqui perto de mim, e eu, por mais que eu tire a voz, ele fica fazendo, enfim. Vamos lá. Então, a gente vai fazer as contas, a gente não vai, a gente vai pensar, pensa só, quando vocês me entregarem o orçamento que vocês vão fazer como trabalho A2, que vai valer pela A2, eu vou fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu vou olhar as células de vocês. Desde que se inventou a planilha, graças a Deus, não existe um papelzinho de lado que é a memória de cálculo. A memória de cálculo está nas células, tá? Então, vamos ver. Aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bom, valor de depreciação unitário. Olha só, essa empresa, isso aqui é um exemplo de livro, eu não quis alterar para poder conferir os resultados e fazendo a planilha e conferir os resultados. Até tive um lá que eu tive que arrumar, porque eu não sei o que a pessoa fez. Mas, enfim, olha o que essa empresa fez. Ela colocou como taxa de depreciação, veja, a gente está fazendo planilha de investimento, a gente não está fazendo demonstração contábil, tá? Ela está fazendo taxa de depreciação a 2,8%. 2,8% não é uma taxa que a Receita Federal aceite para, por exemplo, máquinas e equipamentos, que é o caso da máquina de costura. Então, possivelmente, isso aqui está considerando não o valor que vai poder ser deduzido no imposto de renda, né? Porque é por isso que a Receita Federal aqui define essa depreciação anual limite, mas que deve ser uma para o valor de mercado, de uso, o valor que a empresa quer registrar no balanço patrimonial, tá? Então, como ela quer registrar o bem pelo valor dele, então ela colocou uma depreciação condizente com isso. Porque uma depreciação de 10% ao ano para máquinas vai me dar bem pouquinho, menos de 1% ao mês. E ela botou aqui 2,08. Então, a gente vai trabalhar com esse 2,08, mas tendo em mente que essa depreciação nessa taxa não poderá ser usada se essa empresa for lá registrar no imposto de renda uma dedução. Ou ela não vai registrar a depreciação, porque não é obrigada a colocar a dedução de depreciação no imposto de renda. Se a empresa não quiser, mas a empresa sempre quer, né? Porque o que que faz? A dedução de depreciação, ela diminui o lucro, e como o imposto é sobre o lucro, então pagaria menos imposto. Mas ela pode muito bem, aqui, fazer pelo valor do bem, a depreciação, tá? Depreciar conforme ela entende que esse bem realmente vai se depreciar. E quando for fazer a demonstração contábil,
de eu fazer a declaração de imposto de renda, ela coloca o limite que a Receita Federal permite, tá? Vejam que aqui, assim como ela mudou aqui em relação àquele outro modelo que a gente fez, ela pode organizar de formas diferentes. Só existem alguns itens que vão constar. Vai ter custo, vai ter quantidade, vai ter alguma coisa sobre depreciação. É isso. Se vai detalhar mais ou menos aqui na planilha de investimento, isso aí depende da empresa. Talvez essa planilha nem exista se a empresa não quiser investir nada naquele ano. Então vamos lá. Eu quero aqui valor de depreciação unitário. Deveria ter um acento aqui, né? Que continha eu faço, gente? Eu ponho sinal de igual para fazer conta no Excel, é sempre assim, tá? Ponho sinal de igual e tá só ele deixa só porque ele tá aparecendo aqui no. Aí fica ruim, deixa eu botar ele pro canto, senão fica ruim de vocês verem. Para começar a conta no Excel, então aquilo que vocês fizeram no papelzinho lá do ladinho, então dentro da célula, à mão, é o que a gente vai fazer agora. E a gente não vai escrever os números, tá? A gente vai pegar as células. Então, para saber a depreciação unitária, eu vou pegar o valor do bem, que é 3.750, é unitário, tá? Então, a depreciação em cada máquina de costura. Então, eu pego esse valor do bem e vou multiplicar no Excel, multiplicar asterisco pelo 2,08. Aí eu dou um Enter, tá ali a depreciação. Em cada máquina, só no mês de janeiro deprecia R$ 78. É isso que está dizendo aí. Agora vamos ver uma coisa. Nesse caso aqui, colocando o mesmo valor para a máquina e mesma quantidade, valor para a máquina e quantidade. Então, ele vai distribuir esse investimento ao longo desses 3 meses, vai comprar 20 em cada mês. Então, nesse mês aqui, para eu calcular, olha só o que acontece quando a gente clica aqui, ó, no cálculo. Fica uma célula azulzinha e a outra vermelhinha, ó, que é a mesma cor das letrinhas aqui. Que está mostrando para a gente qual foi o cálculo que fez. É isso que eu vou fazer quando eu pegar a planilha de vocês, né? Eu vou abrir cada célula e ver se está fazendo o cálculo certo. Imaginem que, quando eu não tranco as células do Excel, porque a gente poderia trancar uma célula, por exemplo, vou trancar esse B8 aqui, tá? B8 é essa célula do percentual de depreciação. Se eu clicar na tecla F4, sim, eu tranquei a célula. Fica aparecendo. Deixa eu voltar aqui. De novo, B8. E eu clico no F4. Fica aparecendo um cifrão ali na volta da letra, né? Antes da letra e depois da letra da célula. Quando eu puxar essa fórmula para o lado, porque eu quero que ela se repita para esse lado, ele não vai pegar essa célula do lado aqui. Ele vai continuar sempre pegando essa. Ele vai correr a célula de cima, vai pegar essa, depois vai pegar essa para fazer a conta. A conta de fevereiro faz com essa célula, a conta de março faz com essa célula, mas se eu deixar trancada a célula do 2,08 aqui, ele não vai pegar esses valores aqui para fazer a conta, ele vai pegar esse. Não precisa disso. Por quê? Porque eu coloquei aqui os valores, mesmo que eles fossem diferentes de depreciação, nunca é, mas mesmo que fossem diferentes, eles estão aqui. Então, eu posso pegar isso. Isso é um conceito importante do Excel, porque isso facilita a vida. Entender quando é que eu tranco a célula, quando é que eu não tranco a célula. Quando é que eu tranco, quando é que eu clico na célula e clico na teclinha F4. Quando eu quero que o Excel faça sempre a conta com o valor daquela célula. Que olha só, vou dar um Enter aqui. Tá ali a conta. Deixa eu tirar. Eu vou tirar. Peraí, deixa eu tirar esse trancado, porque eu não quero ele trancado, tá? Tem um Enter aqui. Agora eu vou arrastar para o lado para vocês verem qual é a conta que ele vai fazer. Ó. Tá certa essa conta? Eu vou olhar aqui um pouquinho, gente, para ver se tem gente. Não aparece nada para mim. Tô aceitando uma galera aqui, professor, para ajudar. Tá, obrigada. Nada. Vamos lá. Onde é que eu estava aqui no Excel? Aqui. Então, quando eu clico aqui nessa célula, olha a conta que ele está fazendo. Ele está me dizendo C5 vezes C8, ou seja, ele estava fazendo conta com essa célula aqui, anterior, e com essa. Eu arrastei para o lado, ele arrastou a fórmula, pegou a célula do lado e a célula do lado. É o que eu queria. Então, tudo bem. Se eu arrastar mais uma vez,
aqui, ó, ele pegou a próxima célula e a próxima célula para fazer a conta. Beleza. Então é isso que eu quero. Então tá bom, podia arrastar. Não importa se esses valores aqui fossem iguais ou diferentes, tá? Que poderia ser outros valores aqui de máquina. Digamos que aqui eu investi em máquinas desse valor e aqui as máquinas eram 5.000 e aqui 4.500. Não importa, porque ele vai pegar o valor que tiver na célula. Desde que tu queira fazer conta com essa célula e com essa e com essa, ou seja, células uma do ladinho da outra, isso vale também para vertical. Tu pode arrastar sem trancar a célula. A gente só tranca quando tem uma célula que eu quero que se fique sempre com aquele valor. Então, aqui está a depreciação unitária, ou seja, cada unidade vai se depreciar no mês de janeiro, 78, no mês de fevereiro, 78, no mês de março, 78. E embaixo, vale depreciação acumulada. Cara, falou acumulada, significa que eu vou juntar os meses de depreciação. Nesse primeiro mês aqui, eu não tenho nada para juntar, porque só tem aquela depreciação ali, então é a mesma, 78. Tá? Agora, aqui é acumulado unitário. Então, aqui, tudo sem acento, Jesus. É acumulado unitário. Então, eu vou pegar o mês anterior de unitário e vou somar com o mês de fevereiro unitário, essas duas. Então, vai ser, sempre inicia com sinal de igual, soma esse 78 mais esse 78, dá Enter. Ah, eu não podia arrastar daqui, professora? Não, porque nesse mês não tem nenhuma coisa somando, que não tinha mês anterior. Então, eu só posso arrastar quando tem célula, quando tem conta, né? Que eu usei células para arrastar. Ou então, quando eu quero arrastar um valor fixo, por exemplo, eu quero preencher isso aqui tudo com 5, 5. Opa, não deu certo, né? Porque foi botando dinheiro ali. Deixa eu tirar, botando outra célula do lado. Digamos aqui, eu tenho uma célula aqui e aqui tem 8. Eu quero que, sei lá, um monte de célula para baixo seja de R$ 8. Aí eu arrasto, aí tudo bem. Isso aí pode. Vai dar certo. Se tu quer que repita tudo. Agora, por exemplo, se eu quero que aqui seja 1 e a de baixo seja 2, eu já tenho que mostrar o padrão para o Excel. Aí eu mostrei o padrão para ele, eu seleciono o padrão, ele vai de 1 para 2, ele vai entender. E aí eu arrasto, ele vai 4, 5, 6 e tal. Tá? Ele entende o padrão. Então, ou tu tem que mostrar a fórmula ou o padrão, ou então ele vai repetir exatamente o que tiver na célula. Então, isso daí depende da tua intenção. Agora, aqui, pensa aí se dá para arrastar. Ó, vou arrastar. Tá? Para o lado. Vamos ver o que ele está fazendo. Ele está pegando a acumulada do mês anterior aqui, unitário, e está somando com esse mês. Olha só, se eu vier, vou dar um enter aqui, ó, o que ele fez aqui, ó. Pegou o acumulado do mês anterior, que era o mesmo 78, e somou com desse mês. Aqui do lado, pegou do mês anterior e somou com esse mês. Então tá certo. Beleza que dava para fazer isso. Agora vamos para outra linha. Custo de aquisição total. Então, eu tenho um valor unitário de 3.750 e eu vou comprar custo de aquisição total. Então, eu vou comprar 20 máquinas, então, normal. Vou pegar o 3.750 e vou multiplicar por 20. Tá aqui. Bom, isso é a mesma coisa que eu quero para cá? Eu vou multiplicar 3.700, aqui, ó a conta. 3.750 por 20. Aqui também, vejam que aqui é sempre quantidade na segunda linha, na primeira linha é sempre o preço. Mesmo que eles fossem quantidades e preços diferentes, eu poderia arrastar essa célula. Porque ele simplesmente vai pegar o valor dessa célula, multiplicar por essa. O valor dessa célula, multiplicar por essa. Não importa que valor esteja ali. Então, como é o tipo da conta é a mesma, então eu vou arrastar aqui. E ficou a mesma coisa porque os valores eram iguais, né? Mas poderiam ser diferentes e ia dar certo também. Agora, depreciação total, veja, não é acumulada. Então, ele está querendo saber a depreciação total, considerando as unidades deste mês, só desse mês. Tá? Nesse mês aqui, ele vai querer a depreciação total, mas ele quer a acumulação. Aqui nessa linha, desculpa. Nessa linha ele vai querer a acumulada total. Então, o valor de depreciação total, que quanto que eu vou fazer aqui? Como é que eu faço isso, gente?
É 75.000 vezes 2,08. Isso, se o total que eu tenho, né, de aquisição é isso, e vai depreciar 2,08, eu posso botar o 75 vezes o 2,08. Aqui, 1.560. Vamos olhar para a cola? Valor de depreciação total. A gente está aqui, 75 mil. E está falando que é 75 mil no outro. Tá? Então, aqui, a gente pode correr para o lado, ó, essa célula é isso aqui, ó. É isso que eu quero que faça nas outras colunas, ó. 2,08 por 75, mesmo que fossem valores diferentes, tá? É a conta que eu quero que faça. Então, eu posso simplesmente arrastar. Para arrastar, quem está aí perdido, eu tenho que ter, eu vou tirar aqui, tá? Eu tenho que pegar a célula, vem no cantinho aqui, aí aparece um mais magrinho, como se fosse um sinal de conta de mais. Aí eu clico, seguro e arrasto para o lado. E aí ele usa a mesma fórmula, ó. Somou não, multiplicou 2,08 por 75 aqui, 2,08 por 75 mil. Mesmo que os valores fossem diferentes, ia dar igual. Agora aqui eu quero falar acumulada total, não é mais acumulada de uma unidade, né? Uma unidade no mês, é das 20 unidades. Então, só aqui eu não tenho nada para acumular do mês anterior, né? Então, se a depreciação total é de 1.560 e eu não tenho nada para acumular, é o próprio 1.560. Eu posso escrever 1.560 ou então só colocar essa célula aqui, tá? Então, vocês que sabem aqui, tanto faz se vai escrever ou usar a célula. Agora, aqui eu tenho uma depreciação total aqui, desse mês, e eu tenho a depreciação do mês anterior, porque a depreciação não para, né? Essas 20 máquinas aqui, elas se depreciaram durante o mês de janeiro e continuam se depreciando para os outros meses. A depreciação não para porque eu adquiri novas, né? Então eu tenho que considerar isso. Então eu vou aqui, a depreciação acumulada vai ser do mês anterior mais a deste mês. Então, 320. A depreciação aqui neste mês, vamos ver se eu posso arrastar. Vou arrastar aqui e ver se ele faz o que eu quero. O que tem que ser? A depreciação do mês anterior acumulada, mais o desse mês está aqui. Aí vocês vão lá, dão uma conferida na cola. Se Deus quiser, tá tudo bem? Sim. Aqui. Vou aproveitar para falar. Isso aqui, ó, não adianta vocês me entregarem, tá? Isso aqui eu já recebi isso, mandei, o trabalho era fazer um projeto, tinha que fazer todo o orçamento e me chega a pessoa me manda um PDF. Não, zero. Para quem me mandar um PDF, eu não nem abro o PDF, tá, gente? Porque não é um PDF que eu quero. É um processo de planejamento, então tem que ser planilha. Ah, mas eu não sei usar planilha. Não, vai ter que usar. Nessa altura do campeonato do curso que tu tem que usar planilha. Ah, mas eu não gosto de Excel, vou usar o Google. Não tem problema, pode ser Google. Porque aqui, ó, é tudo coisinha de mais, de menos, de vezes, não tem nada que precise ser o Excel, que a planilha do Google faz. Se vocês quiserem fazer a planilha do Google, não tem problema, tá? Pode ser. Mas tem que ser isso, para eu poder fazer isso aqui, ó. Vem aqui, abro e vejo o que vocês fizeram. Oi. Mas vai ser esse anexo mesmo que a senhora mandou, que a gente vai trabalhar em cima e vai enviar para a senhora o resultado. Não, esse aqui, que, por exemplo, agora a gente vai terminar aqui essa parte, vocês vão fazer essa aqui de baixo sozinhos. Aí a gente vai botar para a planilha de financiamento, ela está quase pronta, eu só vou explicar ela. Depois vocês vão fazer a de receita, eu vou fazer uma parte, vocês fazem outra parte, mesma coisa para de vendas aqui em cima, tá? Essa vai ser trabalho de aula, mas eu vou escrever uma proposta de A2 para vocês, em que eu vou colocar os requisitos, como é que tem que ser o projeto. Os projetos não serão iguais, porque minimamente os valores vão ser diferentes, tá? Mas agora, para facilitar a minha correção, porque nem isso precisaria, eu vou dar os requisitos para cada coisa. Por exemplo, digamos que eu diga para vocês que vão ser, no investimento, vão ter 3 itens, tá? Não sei qual é o negócio ainda que eu vou propor, mas eles têm que ter essas características aqui, ou outras características, tá? Mas todas que envolvem depreciação, aquisição, valor total, valor residual e tal. Vão envolver as mesmas coisas. Só que o grupo A vai pegar
valores diferentes de aquisição. O grupo B vai pegar outro valor de aquisição. Então, todos os orçamentos vão ficar diferentes. Só que com a mesma estrutura, porque senão aí eu não consigo. Se todos forem completamente diferentes, eu não consigo corrigir. Né? Tá, mas Então, esse daí a gente vai enviar para a senhora também. isso. E aí, isso Tá. vai valer como um A2. Como a gente não vai conseguir chegar até a DRE hoje, vocês vão conseguir terminar isso na aula que vem. Se vocês já estiverem bem encaminhado, na aula que vem vocês conseguem terminar. Porque eu vou enviar esse trabalho dia 2, eu quero ver se eu faço isso até segunda-feira, tá? Então, quem quiser já ir trabalhando e conseguir terminar, tudo bem, mas eu vou dar até o dia 3 para vocês entregarem, tá? Porque ainda vai ter aula na semana que vem, então ainda vou dar mais uma semana para vocês terminarem, caso não estejam adiantados com as coisas, não tem problema, tá? Ah, professor, e se eu fiquei dia 3? Se tu ficou dia 3 é porque tu não entregou a 2, então tu já sabia que tu ia ter uma 3, tá? E aí a gente faz, se eu não me engano, o semestre acaba dia, eu não sei se é dia 10 ou dia 7, mas aí a gente faz um sábado, tá? Se a pessoa, mas eu não posso, eu só posso dia de semana, daí a gente combina quem ficar, porque pelas notas que eu tenho até aqui, até o momento, se a pessoa fizer a 2, tem muito pouca gente que ficaria dia 3, né? Porque a 3 é para substituir uma nota. Se fizer a 2 e fizer direito, não quiser me entregar uma imagem, vai dar certo, né? Mas de qualquer forma a gente vai combinar a 3. Tudo isso em função dessas 2 semanas, né, gente, que eu fiquei fora. Isso aí foi muito ruim, infelizmente, né? Senão a gente estaria bem tranquilo. Essas aulas aqui já hoje estaria sendo a última aula. Então, vocês vão ter tempo, tá? E é uma coisa como a gente está fazendo agora, é curta, não é um orçamento grande, porque não daria para colocar isso como uma avaliação, porque quanto maior é o orçamento, mais tempo eu preciso de fazer. Para fazer um orçamento numa empresa, sei lá, os caras demoram às vezes um semestre inteiro para fazer o orçamento, 3 meses, entendeu? Então, para ser uma coisa que caiba dentro de um projeto para uma avaliação, tem que ser curtinho. Eu considero que esse que eu estou dando aqui para vocês é um projeto curto. Mas o raciocínio é o mesmo, é só repetir para uma quantidade de itens diferente. Então, aqui, valor residual da aquisição. Falou em resíduo, é um que sobra, né? Um resto, né? O que vocês imaginam? Aqui eu vou colocar o sinal de igual e qual foi o valor da aquisição neste mês? Foi 75 mil. Só que neste mês eu estou pensando em investimento. Eu estou investindo 75 mil, mas essa aquisição já vai ter, durante o mês de janeiro, uma depreciação. De quanto é? De 1.500. Eu coloco a acumulada, tá? Que aí, nesse primeiro mês são iguais, a acumulada e a total, né? Do mês, só do mês. Então, menos o 1.560. Aí está aqui o valor residual. Então, o meu investimento no mês de janeiro, isso aqui possivelmente com um olhar de mercado do equipamento, tá? Não considerando a Receita Federal, mas um olhar de mercado. Eu vou ter um valor residual desse meu investimento de 73.440. Toda vez que eu olho uma coisa assim, eu me lembro de carro. Carro, acho que é a coisa mais que é mais fácil de ver a depreciação, né? Porque tu tirou da loja, tu não vende mais do que por 80% do valor dele. Tu pede 20% porque tirou da loja, em geral. Então, assim, é aqui, eu investi esse mês, comprei 20 máquinas. Se essa aqui for a depreciação, o meu investimento já vai estar valendo 73.440, tá? Aqui, o que seria isso no próximo mês? Mesma coisa, o que eu adquiri, 75 mil, e olha o que eu vou tirar aqui. Eu vou tirar acumulado ou a do mês? O que vocês acham? Acumulada? Por que acumulada? Eu continuo olhando para investimento, né, gente? Estou olhando para investimento, não estou? Eu investi 75 nesse mês e investi 75 neste mês. Só que isso que eu investi, esses 20, eles não param de depreciar. E apesar de eu estar investindo 75 no mês de fevereiro, essas 20 máquinas aqui, elas continuam a depreciação, que não foi contada aqui. Aqui só foi contada de janeiro, mas elas vão depreciar fevereiro também.
E aqui é o meu dinheiro, né? Continua sendo o meu dinheiro. Então, eu chego aqui e vou diminuir a acumulada, tá? É a acumulada que a gente diminui. Então, tá ali o valor e aqui, ó, vamos ver se dá para puxar para o lado. Olha o que ele faz. Vamos ver se aqui. Professora, Oi. mas esse custo de aquisição total, ele não é só do mês de fevereiro? Então, por que que ele também está contando a depreciação dos outros meses? Não entendi. Porque isso aqui, por mais que eu invista mês a mês, eu continuo com os bens que eu comprei neste mês aqui depreciando. Ele não para de depreciar. Se eu não contar nos outros meses, isso significa que eu não vou estar olhando para o meu investimento considerando a depreciação. Se eu contar só aqui, é como se essas 20 máquinas só depreciassem em janeiro. Acabou, nunca mais depreciou. Ficou com o mesmo valor, se eu não contar em fevereiro. Porque essa depreciação, ela continua. Então, ela vai ter um valor de depreciação em fevereiro. Como eu investi aqui em fevereiro, eu vou contabilizar também. Isso aqui é só, na verdade, para eu enxergar, não é contabilizar, falei errado, eu vou registrar, tá? Isso é só para enxergar como é que está o meu investimento. Porque, na verdade, isso aqui não é demonstração contábil ainda, né? Então, a gente não. Aqui não é, a depreciação ela é considerada lá no balanço patrimonial. E o resultado ela é contabilizado mês a mês. Só que quando chega no final do ano, na DRE, ela some, zera. Mas ela é mês a mês contabilizada. A questão aqui é que essas 20 máquinas elas não param de depreciar. E quando eu diminuir aqui, eu só diminuí janeiro, ponto. E ela Uhum. continua a perder valor. Se eu não contabilizar ela aqui, é como se eu dissesse, só deprecia um mês. Só deprecia um mês, não deprecia mais. E continua depreciando, né? Por isso que eu conto nos outros meses. Aqui, 70,320, aí vocês olham para a cola para ver se foi tudo. Foi, né? Tá. Aqui agora, o que que eu quero que vocês façam? Eu vou dar agora, são 19h33. Eu vou dar 10 minutinhos. 19h43. Eu volto e vou fazer mais rápido, mas vou fazer para vocês ficarem. Então, o trabalho de aula de hoje vai ser construído durante a aula, tá? Então, agora 10 minutinhos para vocês fazerem. É a mesma coisa, só que agora vocês vão fazer para a prensadeira. Tá? Então, vocês vão fazer aqui a memória de cálculo para cada um deles e preencher todas essas aqui, tá? Essas linhas. Fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez ali em cima, tá? E aqui já deu em mole, né? Porque aqui ficou pronto as formulinhas e os totais eles já estão sendo feitos aos poucos. Quando vocês terminarem de fazer isso aqui, o total já vai estar pronto. E isso nessa tabela, porque eu me esqueci de pagar esse negócio aqui, porque não era para ter. Não era para ter. Era para a gente fazer, construir sozinho. Mas enfim, vocês vão ver que à medida que vocês forem preenchendo aqui, vai preenchendo aqui embaixo também, vai aumentando, diminuindo o valor, enfim. Tá? 10 Professora, minutinhos. Fale. e esse trabalho que a senhora colocou no canal para o dia 19, que é entrega até o dia 19, só para eu É entender, porque a esse. senhora já falou da A2? Ah, tá. É esse Ok. aqui. Essa tabela preenchida, vocês vão preencher aqui. Aí depois tem outros preenchimentos pouquinhos. Esse aqui é o maior. E aí, quando vocês terminarem, vocês vão me enviar, tipo assim, participei dessa aula. Ponto, o trabalho de aula está feito. Não tem uma coisa. Vocês podem entregar até o Professora, a 19. senhora pode repetir? É porque eu tô... A senhora pode repetir? É porque eu tô no ônibus e caiu a... Ficou Tá, sem rede para posso. mim, eu não... Esse que está até o dia 19, vocês podem enviar até o dia 19, porque tem gente que não vem, que vai faltar, tem gente que está no transporte e tal, e não vai estar fazendo nesse momento. Mas quem terminar agora, terminou esse preenchimento aqui, igual que a gente está fazendo, salva a planilha e me manda. Esse é o trabalho de aula de hoje, tá? Tá, Semana que obrigada. vem, a gente vai ir até a DRE, nessa planilha aqui mesmo. Aí tu vai fazer, vai me acompanhar o preenchimento, seja na aula, ou seja, depois, quando tu vê a gravação, e aí vai me mandar a mesma planilha que a gente está trabalhando. Isso são os trabalhos de aula, são 2 pontos, tá? O que vocês vão fazer? Vai valer 8 pontos. O que vocês vão fazer, cada grupo vai fazer o seu orçamento. Tá? Esse aí é o que vale a A2, tá? Que a gente chama de avaliação, que seria individual e não vai ser em grupo. Esse aí vocês vão poder entregar até o dia 3. Tá? 3 de julho, porque semana que vem a gente não tem aula.
Tá bom. Obrigada, Tá? professora. Nada. Então, 19, ó, 19h45 eu volto pra gente corrigir aqui, tá? Professora, Fale. Oi, Rodrigo aqui. fale, A senhora Rodrigo. conseguiu ver a relação à minha A1, que eu tô sem En- nota no portal? Então, Rodrigo, é tu, Robson e a Maria Carolina, né? Isso aí, acredito que Aqui seja. estão os três. Eu estava procurando aqui, eu não encontrei ainda. Vocês estão na lista, tá? Eu não achei o pacote das avaliações, mas eu vou encontrar aqui, vou dar uma olhadinha enquanto vocês estão aí fazendo seu encontro, porque a lista de presença está junto com gestão de A e os trabalhos não estão ali. Então eu vou ter que procurar aqui, tá? Mas eu já vi que vocês fizeram, tá? E daqui a pouco eu digo para vocês a nota, tá bom? Tá bom, Eu vou obrigado. lançar lá no sistema, tá? Tá bom, obrigado. Depois que terminar essa aula, tá bom? Nada. Gente, eu vou fechar o microfone aqui, só vou ali tomar uma água, tá?
Fala, minha mãe. Me ouvem, gente? Sim. Sim, beleza? Então tá. Então eu vou fazer agora um pouquinho mais rápido, tá? Pra gente passar para a próxima. Então, o valor de depreciação aqui, a gente vai coloca o sinal de igual, depreciação como é unitária, tá tudo sem acento, hein? Que é isso, professora? Eu vou botar o acento antes de mandar para vocês, depois que eu vou mandar ela preenchida, depois da aula agora de noite, eu vou mandar ela preenchida para vocês, tá? Só vale o trabalho de aula quando vocês me enviarem a de vocês, tá? Mas é para poder estudar, para vocês terem alguma coisa para olhar, assim, digamos, investigar cada célula, tá? Para ficar mais fácil para quem de repente está com alguma dificuldade. Então, igual, depreciação unitária, então eu pego o 4.890, que é o valor de cada prensadeira, e multiplico pelo percentual de depreciação, 101,71. Ó, vamos lá na cola, tá lá, ó. Na A2 não vai ter cola, né? Vocês vão fazer sem cola. Então, aqui é para dar uma segurança para vocês terem como saber se fizeram certo ou não. Mas não basta, essa planilha que vocês vão entregar tem que ter isso aqui, ó. Clico nela e tá a conta aqui. Não adianta copiar os Professora, valores daqui. Oi. mas na A2 a senhora já vai montar essa tabela ou a gente que vai ter que montar, preencher nome por nome e tudo mais? Eu posso dizer assim, tem 3 itens, eu posso dizer ou não quais são os itens, mas eu vou ter que dizer para vocês o que eu quero aqui, ó, isso aqui. Qual é essa lista de características que vocês vão ter que colocar, por exemplo, num orçamento de investimento? O que vocês vão botar depois no financiamento? O que vão botar em receitas de vendas? Mas vocês vão escolher alguns valores. Então quem Então, vai ou escolher alguns o valor produtos. somos nós. Isso. Por isso E que a não vai ficar quantidade igual. também. Isso. E por A isso que não taxa de vai ficar depreciação igual. não. Taxa de depreciação, eu posso dizer para vocês procurarem na Receita Federal, por exemplo. Tá, tudo E aí bem. vai sair todo igual para todo mundo, porque vai ser a mesma, digamos assim, o mesmo setor, mas não vai ficar o valor igual, só o percentual, tá? É tipo foi aquele outro trabalho que a senhora fez na última aula, né? Que era de carros. A gente teve que fazer uma pesquisa e aí colocar. Vai ser Isso, mais ou eu menos não dei, isso. era uma coisa menorzinha, mas era, né? Vocês pesquisaram o valor de carro, só tinha ali alguns parâmetros, e aí vocês seguiram a estrutura que tinha para as camas, por exemplo, e Sim, fizeram para carros. É tá. isso, tá? Mas a categoria a senhora vai passar, né? Tipo, custo de aquisição, quantidade, ou a gente que vai montar a planilha do zero? Então, a ideia inicial que eu tenho, quando eu for montar a estrutura do trabalho, eu vou pensar melhor, eu vou verificar direitinho, mas a ideia é que eu dê para vocês quais são os itens, vocês procurem os valores, vocês coloquem quantidades e vocês façam um orçamento. E aí, como é que eu vou corrigir? Isso vai sair nisso aqui. É Show. isso, porque todo mundo vai ter valor diferente, né? E a minha Uhum, correção vai ser essa. beleza. Tá, então aqui, valor de depreciação, a gente já viu que a gente pode puxar para o lado, então vou puxar aqui. Depreciação acumulada, o primeiro eu vou só digitar aqui 101,71, tá? Mas aqui eu vou ter que fazer a conta. Aqui não tinha conta nenhuma, porque só tem um mês, não tem. Pensa, o acumulado é sempre pegando do período anterior. Não tem período anterior aqui, porque esse aqui é o primeiro, é janeiro. Então agora sim eu vou ter que fazer uma continha, somar esse com esse aqui, que é do mês. Então, ali ficou 213 e agora sim eu posso puxar para o lado. Vou lá na cola, ó. 203, 305. É o acumulado unitário, né? Porque isso aqui é depreciação unitária em um mês, depreciação unitária no outro, somou as duas, deu 203. Mas no outro mês, a unitária deu 101 de novo, eu somei com os 203 de antes, 305. Agora aqui, deixa eu puxar mais um pouquinho. Custo de aquisição total. A aquisição total é o mais fácil de todos, né? Porque é só a gente multiplicar quanto custa cada um por quantidade que a gente for comprar e
Independente de serem valores iguais aqui ou não, é só a gente puxar para o lado que ele vai fazer o valor, e nesse caso igual, porque aqui em cima era tudo igual. Depreciação total. Bom, se é depreciação total, eu vou pegar o valor da aquisição total e vou multiplicar pelo depreciação aqui, pelo percentual de depreciação. 203. Para esse mês aqui, será que eu posso fazer isso aqui? Ó, vamos ver. O que ele fez aqui? Valor total pelo percentual de depreciação. Vamos ver se está dando ali 203. 203,42, todos eles, né? Certinho, então. Então, é só a gente puxar para o lado aqui. Depreciação acumulada total. Então, agora eu quero a total, não a unitária. Então, eu vou trabalhar com essas aqui, só que eu quero que acumule de um mês para o outro. Nesse primeiro mês não tenho que acumular, então eu vou botar, posso botar assim. Eu posso escrever um número ou colocar igual essa célula aqui. Que aí ele repete. Aqui eu tenho que fazer a continha, né? Se é acumulada, pego a total do mês anterior e somo com a total deste mês. E aí, para fazer a depreciação para março, se tivesse mais meses, era só ir arrastando até dezembro, tá, gente? É a mesma coisa. E aqui o residual, então, igual o residual vai ser o valor total deste mês, 9.780, menos a depreciação acumulada ali naquele mês, tá aqui. E aqui do lado, será que eu posso arrastar aqui? Vamos ver se vai fazer. Aqui. O que é isso aqui? 9.780 e diminuiu 406, que era a depreciação acumulada. 9.780 diminuiu 610. Vamos ver se esses números ali, lá a cola, residual de aquisição. 913, 169, certinho. Tá? Aqui embaixo, tá tudo, era para ter apagado isso aqui, é que eu deixei a conta, não me dei conta que as contas, né, as fórmulas ficaram aqui. Eu apaguei aqui em cima, e aí aqui apaga também, só que a fórmula não apagou. A fórmula ficou, tanto é que devia ter aqui, eu não me dei conta, mas devia estar o cifrão com um risquinho. Quando fica assim, é porque tudo que ele tinha para fazer conta estava zero, mas a fórmula permanece ali. Eu não apaguei, então já está pronto, né? Mas o que é aquisição total? Ó? Aquisição total. Soma a aquisição total de prensadeira com a aquisição total de máquina de costura. O que é a depreciação total? Depreciação total das prensadeiras com depreciação total das máquinas de costura. Depreciação total acumulada. Não vou pegar esse aqui, né? Porque também é dos dois meses. Vamos pegar esse aqui para a gente olhar. Ó. Depreciação total no mês de fevereiro. Aqui eu já tinha acumulada considerando o outro mês, tá? Já tinha esse 1.560 mais 1.560. Então, eu peguei a acumulada de fevereiro, já estava acumulada e já peguei a acumulada daqui. Então, eu não precisei somar com as célulazinhas anteriores, porque eu já tinha acumulada. Então, tá aqui, a mesma coisa aqui, né? Pega as depreciações acumuladas. Essa parte dos totais é a mais fácil, né? Porque a gente já tem tudo pronto. E valor residual de aquisição. Então, o que é aqui? Eu peguei o custo de aquisição total do mês e diminui a acumulada. O que é aqui? Do mês e diminuiu a acumulada, né? A depreciação acumulada. Veja que eu já estou considerando a depreciação dos meses anteriores. Aqui, ó, nesse último mês, quando eu tiro essa depreciação de 5.290, eu estou considerando a depreciação dessas 20 máquinas e dessas aqui também, e mais a do próprio mês. Tá? Então, aqui, né, aqui eu estou retirando uma depreciação acumulada dos dois itens juntos, né, de máquina e de prensadeira. Prensadeira. Tá aqui. Então, vocês vão ter que fazer no orçamento de vocês para outros itens que vocês vão pesquisar valores desses itens, vão pesquisar, provavelmente, vou dar para pesquisar uma taxa na Receita Federal, diferente do que está aqui, né? E vocês vão aplicar uma depreciação e vão fazer esses mesmos cálculos aqui que a gente fez, tá? Neste caso, nós vamos considerar que tem financiamento. Aqui eu não vou ser ruim,
Não vou pedir para vocês fazerem isso. Eu vou ensinar. Eu quero só botar alguma coisa aqui para vocês terem noção de uma coisa, tá? Isso aqui, os cálculos que vocês vão fazer aqui, vocês aprenderam isso. Se aprenderam, eu não sei, mas foi ensinado lá em a matemática financeira, o laboratório de matemática financeira. Mas, enfim, isso aqui vem de matemática financeira. Porque aqui a gente está falando em financiamento. A empresa pode ter capital próprio e ela fazer os pagamentos desse investimento que ela vai fazer aqui com o dinheiro dela. E aí não tem planejamento de financiamento. Mas, em geral, algum tipo de financiamento aparece, é muito comum nas empresas ter algum tipo de capital de terceiros. Nesse caso aqui, está falando de dois tipos de capital de terceiros. Um financiamento pego no Banco do Brasil e um financiamento pego no BNDES. Isso aqui tudo envolve um monte de cálculos que não é da nossa disciplina, mas não tem como, entendeu? Ser diferente. As coisas vão se acumulando, vocês fazem matemática financeira, fazem finanças corporativas, fazem orçamento, fazem valuation, no final das contas, todas essas disciplinas, elas trabalham com os mesmos conceitos. Só que a gente vai aplicando aquele que é necessário em cada momento, mas são os mesmos conceitos, os mesmos cálculos. Então, aqui, eu fiz cada um deles, tá? Se vocês clicarem aqui nessa célula, por exemplo, vou pegar essa aqui que é fácil, tá? Aqui o Banco do Brasil está dizendo que ele pegou só no mês de janeiro, e não pegou nos outros meses, 75 mil. Ah, mas e os outros meses? Sei lá, capital próprio. Tá? Ele só pegou ali no mês de janeiro 75 mil. Ele precisava para o primeiro mês. Beleza. Pegou 75 mil. O taxa de juros do Banco do Brasil, 1,17 ao mês. Tá? E o sistema de amortização é saque. Vou dar uma ideia por cima. Eu botei aqui no cantinho, ó, deixa eu aumentar aqui para falar sobre isso com vocês. Saque, que está aqui, deixa eu aumentar. Saque significa sistema de amortização constante. Isso é conteúdo lá de matemática financeira, tá? Como é que funciona o saque? No saque, a parcela que a gente paga, lá, o financiamento imobiliário, por exemplo, a parcela que a gente paga, uma parte dela é formada por amortização e outra parte é formada por juros. Só que no saque, essa amortização aqui tem uma característica. Olha o nome do sistema. Sistema de amortização constante. Não é parcela constante. Porque parcela é formada de amortização mais juros. Ah, professora, o que é amortização? A amortização é o valor que tu efetivamente paga do teu financiamento. Então, deixa eu botar aqui embaixo. A amortização é constante. Aqui, vou botar aqui. Isso que eu quero. A amortização é o que efetivamente foi pago da dívida. Quando tu paga juros, tu não paga dívida. Tu paga um aluguel por ter pego dinheiro emprestado. Então, no valor da tua parcela, tem uma partezinha que tu realmente pagou da tua dívida e outra partezinha que são os juros, que é como se fosse um aluguel para ter pego aquele dinheiro. Para tu usar um dinheiro que não é teu para pagar o imóvel. Por isso que quando a gente financia um imóvel, se não tiveram essa experiência, possivelmente vão ter ainda, os primeiros meses, os primeiros anos até, vem um extrato lá e não baixa nunca o saldo devedor. Por quê? O financiamento imobiliário ele é muito grande, sei lá, 240 meses, tem até de 360 meses, tá? Então, a amortização, como é que é feito esse cálculo? Tá aqui, ó. É o valor financiado dividido pelo número de parcelas. Simples assim, seco. O que tu vai efetivamente pagar do teu apartamento é o valor do apartamento que tu pegou lá com o banco para poder pagar, dividido pelo número de parcelas. E o número de parcelas é grande, sei lá, 240, digamos assim. Tá? Pegou 20 anos aí de financiamento.
Então, tu pega o valor do apartamento e divide por 240. Essa partezinha só que vai descontar por mês. Ah, mas eu não paguei só isso, eu paguei, sei lá, era 800, só que diminui de amortização, eu estou pagando 2.000 de juros. É bem assim, tá? Porque os juros, ele é sobre o saldo devedor. No início, o teu saldo devedor é enorme. Então, tu vai pagar bastante juros. À medida que tu vai amortizando, só que a parcela de amortização no financiamento imobiliário é pequenininha, vai diminuindo o saldo devedor e os juros vão diminuindo. Então, por isso que no saque, a parcela vai diminuindo. Professora, então os juros ele é contabilizado a partir do valor total. Por exemplo, Isso. 200 mil, aí os juros vai estar sendo contado a partir daquele 200 mil. Aí eu paguei, sei lá, 100 mil, aí vai começar a contar juros só a partir dos 100 mil que eu devo. Isso. Uhum. Então, cada mês. E o que que vai descontando para considerar o outro mês? A parcelinha de amortização. Então, se 200 mil e o quanto eu estou amortizando são R$ 200, aí tu vai pegar 200 mil, vai diminuir R$ 200 só, e aí sobre isso é que vai cair os juros do próximo mês. Por isso que o Sendo que pessoal tu tá também pagando. paga ao Hum. contrário, né? Tipo, paga parcelas finais, que Aí tem os tem. juros menor. Quando tu. Tu pode fazer isso, mas aí tem algumas opções quando tu vai, que a gente chama de. É como se fosse aportar dinheiro ali e pagar, né? Adiantar parcelas. Tu pode diminuir o valor da parcela, eles têm dois sistemas, diminui o valor da parcela ou paga as últimas. Aí é uma escolha da pessoa, né? Se ela tá confortável o valor da parcela para ela, tô pagando e tá tudo bem, a pessoa deixa o valor da parcela igual e paga as últimas, que é isso que tu está falando. Lá nas últimas o valor do juro é menor. Mas se tu quiser diminuir o valor da parcela, eles vão recalcular esses juros, tá? Vão diminuir o teu saldo devedor e vão recalcular os juros. Então, de qualquer forma, diminui. Adiantar pagamento de financiamento é super vantajoso. É muito vantajoso. Por exemplo, dá para fazer isso com saldo do FGTS. Né? À medida que tu tem ali de 2 em 2 anos, tu pode pegar o saldo do FGTS e amortizar no financiamento imobiliário. E é bem, bem vantajoso, assim. Então, aí isso aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou pedir para vocês. Isso eu vou comentar aqui o price, tá? Aqui é o price em cima. O Price é o outro sistema de financiamento, que esses são os dois mais utilizados aqui. No Price tem uma formulinha, essa fórmula aqui, ó, aqui ela está escrita como fração, aqui ela está escrita na linha, tá? Se vocês quiserem fazer numa linha de cálculo aí na célula do Excel, é desse jeito aqui. O Price não é assim. O Price, a parcela é fixa. Então, deixa eu botar aqui. Parcela fixa. Opa, fixa. No saque, não, a parcela vai diminuindo, porque os juros vão diminuindo ao longo do tempo. O que é constante no saque? É o quanto tu está efetivamente pagando do financiamento, que é o que a gente chama de amortização. No price, não. A parcela é fixa. Tu sabe, do início ao fim, tu vai pagar aquela parcela. Pronto. Em geral, quando a gente compara, a parcela do price, ela é um pouco maior no início do que a parcela do saque. Aí, se a pessoa está muito apertada para fazer o financiamento, ela acaba escolhendo o price para pegar uma parcela menor no início, porque ela não está bem de dinheiro. Mas se não for essa situação, escolhe o saque. É melhor, tá? Porque a parcela vai diminuindo, diminuindo. Quando tu vê lá no final, tu consegue, pega uma grana lá e quita o apartamento bem antes, assim, porque as parcelas vão diminuindo à medida que o tempo vai passando. Eu fiz, aqui tá tudo feitinho, tá? Todas as contas. Por exemplo, aqui eu vou pegar um fácil. Valor da amortização aqui, ó. O valor da amortização, num financiamento de 75 mil, que eu vou financiar em 48 meses, está aqui dizendo, ó, prazo de financiamento 48, é simplesmente pegar os 75 mil e dividir por 48, tá? E aí dá o 1.562. Então, eu pego 75 mil para pagar aqui em 4 anos, eu estou pagando 1.562 por mês de amortização, que é o efetivo pagamento do que eu peguei de dinheiro emprestado, e estou pagando de aluguel por esse dinheiro 877. E aí, vejam, os juros vai diminuindo aqui, né?
A amortização fica constante, ó. Mesma amortização todos os meses. Como é que vocês vão fazer isso? Ah, então eu tenho que lembrar de matemática financeira, não dá tempo, essa mulher é louca, já me põe um monte de trabalho, ainda né? Não, olha só, vamos fazer assim, ó, para facilitar. Eu deixei aqui pronto, vocês vão ver como é que faz cada cálculo aqui, mas vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar, vão dar uma googlada, vem aqui no Google e põe assim, opa, ali, já tá até ali, ó, que eu vi o pessoal de manhã aparecer. Simulação, financiamento, price. Aí, uma boa que tem é essa aqui, ó. Mobile. Por que que ela é boa? Porque ela aparece juro mensal. Às vezes elas aparecem só juro anual, daí não é legal. Aí vem aqui, simule seu financiamento, vai abrir. Olha os tênis que a professora fica procurando, aí seguindo, gestão de A, para quem está vendo aí, tá aí a pessoa. Ó, então vem aqui, põe o valor, 75 mil. Não vai ter entrada, porque a gente vai pegar o financiamento para começar a pagar no mês que vem. Então não tem entrada. Se fosse um financiamento de apartamento, vocês botavam aqui a entrada, tá? Taxa de juros. Lá acho que estava 1,17, né? 1,17. Só que aquele era pelo saque, né? Mas eu vou fazer aqui o price. Não, não, não. Deixa eu voltar aqui na tabela. Eu vou dizer que o de baixo era o... Só para ficar certinho, ó. O que era price é esse aqui, ó. Do BNDES. BNDES é o Banco de Desenvolvimento Nacional. Então, ele financia para empresas a juros mais baixos. Então, ele está cobrando 0,53% ao menos. Menos de 1%. Em um prazo de 36 meses, tá? Aqui também tá tudo feitinho as continhas, mas vamos voltar lá, a gente vai fazendo price. Então, ó, 9.780 em 36 meses. Então, agora eu vou voltar lá na calculadora, porque eu abri a do price. 9.780 é o que eu quero financiar e eu vou usar aqui 0,53. Opa, 53. É mensal, então tá certo, é o que a gente quer, e o período de 36 meses. Aí ele calcula. E aqui ele te dá uma tabela, ó que beleza, vou mostrar mais. Te dá uma tabela, no primeiro vez não vai pagar nada, só o devedor tá aqui, e ele vai dar, ó, parcela 1, 2,99, juros de tanto, dessa parcela de 2,99, 51, deixa eu aumentar. Ó, da primeira parcela, 2,99, 51,83 é juros, e 247 é amortização. Aí vocês veem que a amortização está aumentando e o valor dos juros estão diminuindo. Isso aqui é o price, tá? E aí vocês podem, todos esses valores aqui, vocês vão poder botar lá na tabela, os valores que precisa, né? Lá vai ter o quê? Para período 1, período 2 e período 3. Tá tudo calculadinho aqui. Agora, eu vou voltar aqui no Google e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pedir o price, o saque, desculpa. Ah, propaganda é uma droga, né? Agora eu venho aqui e vou botar saque, sistema, simulação, financiamento ou calculadora de financiamento, saque. Eu acho que essa mesma Mobius aqui tem saque. No saque, eu quero lá no meu problema 75 mil. Não vou dar nada de entrada, os juros é 1,17, tem que estar mensal os juros, tá? E eu quero 48 parcelas. Aí eu ponho em calcular e ele vai me apresentar a mesma tabela. Ó. Só que agora para o sistema saque. No sistema saque, ó, a parcela não é igual. A parcela vai diminuindo com o tempo. Olha o final da parcela. Começou em 2.440, pegando 75 mil. Agora aqui, no final, nos 48 meses, eu estou pagando 1.500. Tá? Quase R$ 1.000 a menos. Olha o que acontece. Esse negócio aqui que está igual, ó, sem olhar o cabeçalho, isso aqui é amortização. Amortização é sempre a mesma, ó, porque a amortização é constante, saca? A amortização constante, a amortização é sempre a mesma. O que é amortização? É o valor que eu efetivamente estou pagando do meu financiamento, que está diminuindo esse 75. Olha só, saldo devedor, quando eu peguei o financiamento, 75 mil. Aí eu pago 2.440 de parcela, eu não diminuiu 2.440, ó. Foi para 73 mil e alguma coisa. Então foi 1.000 e pouco. Foi 1.000 e quanto? 1.562, que é a amortização. Então, o que vai diminuir o saldo devedor, nunca os juros vai diminuir o saldo devedor em qualquer sistema.
O saldo devedor só diminui pela parcela de amortização. E aí tá tudo aqui. Então, se tiver planilha de financiamento, vocês vão buscar uma calculadora dessas e vão fazer lá. Mas se vocês estivessem numa empresa, vocês iam poder fazer isso, né? Poder fazer isso que eu estou fazendo ali com calculadora. Onde é que eu tô com a coisa? Mas aqui para esse eu acho melhor usar uma calculadora. Daria para fazer no chat GPT também, mas eu acho que até vocês fazerem o chat GPT devolver para vocês o que vocês querem é uma dificuldade de vez em quando, né? Às vezes ele é muito teimoso. Então vocês podem usar essas duas calculadoras para preencher essas tabelas de financiamento, tá? Próxima, planilha de vendas e receitas. Então, aqui. Aqui também eu vou ter que dizer para vocês, para ficar mais ou menos padronizado, o que que tem, quais são os itens. Não, ó, os itens a gente já fez, vou pegar só aumentar aqui para ficar só com a de vendas. Ó, planilha de vendas. Então, camisa, e aí da camisa, lembra? Quando eu tenho uma planilha de vendas, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que ter quantidade, unidade de medida, preço unitário. Essas três coisinhas aqui eu tenho que ter, o resto é conta. Então, tá aqui, tá? Digamos nesse caso, tá? Eu defini quais são as unidades aqui por mês, a quantidade 2.000, 2.500 e 1.800. Para a gente lembrar, o que é unidade de medida? Digamos aqui, ó, tá? Como tá 2, está dizendo o quê? Eu vendo camiseta modelo 1. Isso está dizendo para mim que eu vendo de 2 em 2, tá? Então não adianta, eu não vou vender uma. Aqui está o preço de uma, porque é o preço unitário. Mas eu vendo de 2 em 2. Tá? Então, a minha unidade de medida é de 2 em 2. Se eu poderia ter o preço aqui do pacote, mas não tá preço unitário, ou seja, da camisa, tá? E aqui a unidade de medida eu vendo de 2 em 2. Eu poderia vender em lote, eu poderia vender que nem em pacotes no hotel, eu vendo de 2 em 2. E aqui está o preço unitário. Isso é uma forma de organizar, tá, gente? Isso é uma forma de organizar. Eu poderia dizer aqui, ao invés de preço unitário, preço do pacote. Preço do conjunto. E aí seria das duas juntas. Como eu estou dando o preço unitário, é de uma camisa. Uma camisa. Tá? Então, uma camisa, sendo que eu vou vender 2 unidades de cada vez e eu vou vender 2.000. Quantidade de 2.000 dessas que vem 2 de cada vez, né? Vão 2 de cada vez. Então, a única conta que a gente tem que fazer está definido. Eu provavelmente vou dizer no trabalho de vocês, vocês vão definir esses valores aqui. E algumas coisas eu vou definir e outras eu vou deixar para vocês definir, provavelmente o preço, tá? Aí aqui, valor total mensal. Bom, é só fazer, né? Se eu vendo 2.000, só que a minha unidade de medida é de 2 em 2. Então, toda vez que eu vendo 2 camisas. Só vendo juntas. Ah, mas como é isso, professora? Possivelmente só vale a pena vender de 2 em 2, senão não vale a pena vender por algum motivo. A menor quantidade que eu vendo e vale a pena gastar o meu funcionário para separar, para enviar, são 2. Tá? Pode ter por vários motivos. Mas aí a empresa que está fazendo é que define o que é a unidade de medida. Pode ser simplesmente unitário, podia ser unidade. Tá? Nesse caso aqui é de 2 em 2. Vezes, bom, como a quantidade são 2.000 e cada vez eu vendo 2, porque por que eu tenho que multiplicar aqui? Porque o preço está unitário, é de cada camisa. Tá? Então, quando eu vendo 2.000 pacotes, na verdade, eu vendi cada camisa, vendi o dobro de camisas, né? Então, eu multipliquei aqui. E agora que eu multiplico pelo preço de cada uma. Professora, Oi. peraí. Então, essa quantidade não é a quantidade de camisas, é a Não, quantidade de pacote. com 2 camisas. Ah, show. Isso. E aqui, veja só, esse preço unitário aqui, ele tá da camisa. Uhum. Como que eu descobri isso? Tá? Porque isso aqui, eu falei para vocês que eu quis colocar um problema que tivesse referência em um livro. Então, por que eu soube que era isso? Porque esse preço unitário aqui poderia ser o preço do pacote, com 2 camisas. Mas não é. Por que eu soube disso? Por causa do valor final que aparecia aqui.
Tá? Então, e aí como é que eu vou descobrir isso quando eu estou olhando uma planilha de vendas de uma empresa? Eu tenho que fuçar para ver, porque se não ia fechar, se eu multiplicasse 14,90 por 2.000, não ia dar esse valor, e eu sabia que dava esse valor. Então, e claro, quando vocês estão vendo uma planilha de vendas, por exemplo, eu estou avaliando lá uma empresa e eu tenho uma planilha de vendas na minha frente. Nem sempre ela vai ser com memória de cálculo, então eu tenho que entender o que está acontecendo. Né? Eu olho para a situação e vejo, vocês estão chegando num lugar, aí dão um relatório para vocês. Numa reunião, o relatório não é uma planilha, que vocês vão poder ver qual foi a conta. Vocês vão ter que entender o que está acontecendo ali. Tá? Então, poderia ter sido dado o preço do pacote, aí eu não ia multiplicar por esse 2 aqui. Mas como ele me deu por camisa, isso aqui é unitário da camisa, eu tive que multiplicar por 2, porque em cada pacote, cada um desses 2.000 aqui, eu tenho 2 camisas. Então, tudo é entender o que tá, porque cada empresa vai colocar essa distribuição aqui de um jeito, né? Vai ter quantidade, unidade de medida e preço unitário. Agora, esse unitário é do quê? Nesse caso aqui era de camisa. E eu descobri isso pelo valor final, tá? Valor mensal. Mas eu acho que tá ruim isso aí. Tudo bem, então, quando tu for fazer orçamento, se tu tiver essa liberdade dentro da empresa que tu for, tu coloca de um jeito que tu acha melhor. Né? E cada empresa, enfim, faz isso e tem os seus costumes, tradições e vícios, enfim, né? Então a gente tem que entender, de qualquer forma, a gente precisa entender o que está sendo feito. Então, Professora, agora aqui, oi, então vai ser 2.000 ó, vezes 2. vezes o 14,90. Ah, Vendo uma quantidade de 2.000, tá? De pacotes. Só que por que eu vou ter que multiplicar por 2? Porque quando ele me deu o preço de cada camisa, e dentro de cada um desses 2.000 pacotes tem 2 camisas. Então eu tive que multiplicar por 2. Se esse preço unitário fosse o preço do pacote, eu não ia multiplicar por 2. Porque daí já seria o preço das 2 camisas juntas. E aqui não tá. Tá o preço unitário de cada camisa. E isso tu acaba entendendo porque tu vai e confere as contas com o contexto e compara. Tá? Aqui eu estou Professor, explicando para vocês. Oi. mas num contexto, se eu colocasse unidade de medida, eu colocasse como, vamos supor, pacote com 2 unidades, né? A quantidade seria 2.000 e o preço unitário, saberemos que seria a unidade, não do pacote, mas da unidade vamos supor, dividido por 2, né? Porque Isso, é isso tem que está duas colocado unidades dentro aqui. do pacote. Isso. Isso, mas eu poderia ter uma outra empresa e que o financeiro escolhesse colocar aqui assim, ó, preço unitário do pacote. Se o Ah, aí já seria 14,90 outra. fosse o preço do pacote, o que eu ia fazer? Eu não ia multiplicar por esse 2 aqui. Porque aí o Sim, 14,90 sim. já seria as 2 camisas juntas, ou seja, cada pacote de 2. Sim, sim, Mas verdade. aqui não era. E deixa eu dizer para vocês, é muito comum não estar escrito pacote, só que na conta tu vê que era o pacote. Porque isso aqui, ó, bastava que isso aqui fosse assim, ó, encontra esse valor e esse valor tá assim, ó, 29.800. Esse 29.800 é 14,90 vezes 2.000. Então, eu tenho que entender que isso aqui é unitário de quem? Do pacote ou da camisa? Do pacote. Pelo valor, eu entendo o que a pessoa estava querendo dizer aqui. Isso é muito comum. Por quê? Porque quem está lá no dia a dia trabalhando sabe do que está falando. Pela experiência, por trabalhar com aquilo todo dia. Então, a pessoa acha que todo mundo entende. Mas não é assim. Então, a pessoa tem que investigar para ver o que estava acontecendo. Neste caso aqui, tinha uma multiplicação por esse valor aqui. Tá? Então, esse preço unitário aqui era de cada camisa que está dentro do pacote. E essa quantidade é a quantidade de pacotes. Tá? Então, é isso. Então, aqui, aí eu venho e puxo para cá, deixa eu ver aqui se vai funcionar isso aqui. Vai funcionar? Vejam aí. Ver se eu não mudei aqui a fórmula, tá? Ah, não, C5, C5, ó. Isso aqui não é C5, é C6 aqui, ó. Isso deu ruim aqui. Vamos ver se dá pra. E aí? Tá certo?
Vamos abrir a fórmula aqui. Multiplicou 2.500 por 2 por 14,90. Certo. Por que não deu o mesmo valor? Porque aqui é 2.500 camisas, não é 2.000. Em março, ele acha que vai vender 1.800. Aí multiplicou por 2, multiplicou por 14,90. Essas aqui que estão... Vejam que no Excel, aqui, ó, isso aqui é azulzinho, E5 é o azulzinho. O 2 a célula do 2 é vermelhinho, a E6 é vermelhinho, e aqui o roxinho tá ali. Então, tá certo. Aí vocês vão fazer para cá, tá? Vamos fazer aqui. E terminou. Igualzinho a turma da manhã. Impressionante como professor. Eu achei que eu ia conseguir falar menos e... Eu acho que vocês conseguem fazer a planilha de receitas sozinhos. Mas eu vou começar a aula que vem pela planilha de receitas e aí a gente vai para custos, despesas e DRE, que é bem mais rápido do que essas que a gente fez, tá? Então, o que vocês vão fazer sozinhos, basicamente? Vão fazer, que vai valer a presença da aula de hoje e os 2 pontos. É essa partezinha aqui, tá? Que só falta fazer essas 2 linhas aqui, né? Que o total geral a professor também já deixou aqui. Eita! Então, você só tem que preencher aqui e aí me manda a planilha, tá? E manda até a semana que vem mesmo, não tendo aula, e no dia 26 a gente vai fazer a planilha de receitas, vai fazer custos de despesas e vai chegar na DRE projetada, tá? É bem mais rápido do que hoje. Então, assim, só pra gente... tá, tudo bem. Então, a A2, tá? Eu vou escrever aqui no final, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês enquanto eu escrevo aqui. A A2 será trabalho em grupo. O que? Projeto de um orçamento. É o que a gente está fazendo na aula de hoje, só que eu vou dar outros parâmetros para vocês, tá? A2. Entrega até 3 de julho. Quem entregar antes vai ter nota antes, tá? Mas se me entregar só pro dia 3, aí vai ficar lá junto com a nota da 3, se precisar fazer a 3. E a senhora vai passar quando? O Então, até material. segunda-feira eu vou mandar Tá. para vocês o que é que precisa fazer. Aí vocês podem ir fazendo se quiserem já, Uhum. tá? Dia 26 de junho, aula. Aula para terminar essa planilha, tá? A gente vai chegar na DRE projetada. E aí, no caso, né, é trimestral, né? Só do trimestre. Professora, boa noite. Fale. O grupo será de quantas pessoas? Então, grupo, vou escrever aqui, grupo, como de sempre. Grupo até 4 pessoas. Eu estava pensando em fazer dupla ou individual, mas como mesmo que eu consiga o laboratório, eu vou ter que dividir a turma, e aí ficou muito para o final do trimestre, então eu achei melhor fazer até o grupo normal, tá? Até 4 pessoas, estourando 5, não é 6. Ah, mas a gente sempre faz em todas as explicam você. Faz 2 de 3, então. Estourando 5 pessoas, tá? Mais que 5, eu nem corrijo. Tá? Então vai ser presencial. Eu vou tentar presencial no dia 26, tá, gente? Eu não tenho certo, mas a aula vai ter, seja remota ou Não, presencial. no caso A2. A 2 vai ser a entrega do trabalho. Vocês vão fazer um projeto como o de hoje, até chegar na DRE, vocês podem fazer tanto na tá. aula, quanto ir fazendo e entregar no dia 26, entregar no dia 3, como vocês quiserem. Tá? Desde que o prazo de entrega vai ser até Professora, 3 de julho. Oi. é só uma dúvida. O trabalho de gestão de IA de semana passada, a gente pode mandar por e-mail até hoje? Que você deu em aula. Deixa eu ver o que era. Eu não lembro. Se eu mandei, era para enviar ou era para entregar manual? Era para entregar. Era para entregar Manual. na Não, aula. lembrei. O que é? Não envia. Entrega até no dia 26 mesmo. Mas a entrega quando a gente estiver presencialmente. No caso, se a gente não tiver
aula presencial mais, tá? Se não conseguir laboratório para semana que vem, aí vocês enviam. Mas aí eu aviso, tá? Tá, tá Senão, bom. É porque eu não consegui ficar até o final da aula, eu não consegui entregar o trabalho, eu fiquei na dúvida. segura, tá? Porque eu prefiro receber ele por escrito à mão, porque mesmo que vocês enviem, tem que ser feito à mão, tá? Não pode Tá ser bom, tá digitado, bom. tá bom? Tá bom. Professora, Oi. então dia 26 vai ser para terminar essa planilha que a gente está fazendo em aula. Isso. Vai ser Tá. aula minha. E eu vou terminar essa planilha com vocês. Nesse momento, vocês têm condições de fazer uma de vocês completa. Mas nada impede de vocês já irem fazendo, porque até segunda eu devo mandar para vocês o que é o trabalho que vai ser a 2. Tá. Mas, professora, no caso, hoje a gente só fez essa planilha de investimento e essa planilha de vendas mais receitas. Essa planilha de financiamento, a gente não vai trabalhar em cima dela? Não, essa planilha de financiamento para vocês hoje ela está pronta, tá? Ela está pronta, mas quando vocês forem fazer, apesar de vocês não fazerem as contas, vocês vão ter que buscar naquelas calculadoras que eu mostrei, porque aí os valores vão estar aí. Por que a de financiamento eu coloquei pronta para vocês? Porque a de financiamento envolvia matemática financeira do início ao fim. Tá, e aí eu ia ter que ensinar tudo. Essa soma aqui é só soma, né? Só somar o que foi feito aqui em cima. Mas isso aqui tudo dependia de saber sistema saque ou price. E Tá. aí por isso que eu deixei ela prontinha para vocês. E aí Então, no A2 vai ser o conjunto disso tudo. isso. Vocês vão Tá. pegar do início até uma DRE projetada de 3. Vou fazer 3 meses também para não ficar muito longo. Tá? E aí, mas eu vou deixar os parâmetros direitinho para vocês, o que tem que ter. Talvez até a estrutura da planilha, porque facilita para eu corrigir depois. Tá bom? E, professora, outra dúvida. A senhora disse que hoje teria um trabalho que a gente poderia recuperar a nota daquele outro trabalho. Não, mas não era hoje. Era Não é no hoje. dia da A2. Tá. Então, no caso, eu vou fazer. Aí, eu vou fazer no dia que seria a A2, que é no dia 26, né? Eu vou dar uma questão para vocês fazerem só para recuperar 2,8. Não é uma recuperação da A1, tá? Só para quem errou aquele. Não adianta assim, eu tirei 7, mas é porque eu fui mal nisso, naquilo, não. É só o 2,8 daquela memória de cálculo, porque é o que a gente está fazendo aqui o tempo todo, né? Uhum. Então, se a Mas pessoa não sabia antes, agora ela vai saber. a senhora disse que ia rever o meu. Tá? O teu, qual é o teu nome? Maria Sanches. A senhora anotou. Tá. Mas aqui, tá, eu olhei a tua A1 que estava sem nota, mas a A2 eu não tinha, eu não cheguei a olhar, não. Eu já vi a nota de vocês, tá? Eu vou trocar no sistema no final da noite. Vai aumentar 4,6 a nota de vocês. Mas não, se não tinha nada no sistema, vocês não sabem, né? Outra coisa, tá? Então eu vou dar uma olhadinha na tua 2, tá, Maria? E Tá. É só vou a memória trocar. de cálculo. Tá. Gente, eu vou liberar no final da noite de hoje também os formulários da A1 e da A2, tá? E vou colocar aqui no sistema, no Zap para dizer para vocês qual foi a nota de cada questão, porque vocês vão receber só quantas questões acertaram ou erraram, só isso. E aí eu vou colocar de cada um quanto que valia as questões para vocês poderem conferir a nota de vocês, tá? E quando nos encontrarmos presencial, que eu espero que seja no laboratório, eu levo as provas. E se não tiver, eu vou levar igual quem quiser pegar as provas, porque eu vou ir na universidade, tá? Se eu der aula remota para vocês no dia 22, eu não vou estar, mas eu vou na universidade no dia 3. Então, aí, de qualquer forma, quem quiser pegar as suas avaliações, pode ir lá se quiser pegar, tá? Entendeu? Eu vou levar de qualquer forma, tá bom? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Isso que vocês fizeram com a planilha, o que vocês têm que fazer para enviar de hoje? A de vendas, a de receitas. Se tu souber fazer, faz. Eu acho que dá, porque a gente já fez isso em aula. Mas eu não vou exigir. Vocês têm que fazer a de vendas. Até aqui a de vendas, tudo preenchidinho, ó, tem que fazer. Tá bom? Então, vou terminar a nossa aula, que eu tenho que ir para outra aula daqui a uns minutinhos de gestão de A. Tá bom, gente? Até
na outra semana, até o dia 26. Fiquem com Deus. Abração. Obrigado, professor. Nada, boa Boa noite, noite. professora. Boa noite. Obrigado. Boa noite, queridos.